Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A polícia prendeu um homem acusado de matar o enteado de apenas 8 anos em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A criança tentou defender a mãe, que estava sendo agredida. André Miguel foi morto a facadas pelo padrasto. O crime aconteceu nessa casa. Segundo os vizinhos, o casal havia acabado de se mudar para o local. Eu até aceitei que eles mudassem antes do contrato, né? Bem, fechei negócio no domingo, aí mudaram ontem na terça. O caminhão acabou de descarregar, foi embora da mudança, e aí ele entrou para dentro e teve discussão com a esposa, né? De acordo com a polícia, o menino brincava quando percebeu que a mãe estava sendo agredida pelo padrasto. Ele entrou no meio para tentar impedir a confusão e defender a mãe, mas acabou esfaqueado pelo companheiro dela. O assassino também feriu a mãe, que está grávida de 4 meses. Ela foi socorrida em estado grave. Já a criança chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Luiz Henrique Ribeiro da Silva, de 29 anos, tentou fugir depois do crime, mas foi localizado pela polícia e preso. Na delegacia, ele admitiu que bebeu e discutiu com a mulher quando chegou em casa. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e tentativa de feminicídio. Um homem foi preso por tentativa de estupro no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. A vítima passeava com o cachorro perto da estação do metrô quando foi surpreendida pelo criminoso e arrastada para perto dessa caçamba aí que a gente vê na imagem. O segurança de uma loja ouviu os gritos da mulher e se aproximou. O criminoso se assustou, tentou fugir, mas acabou preso. Ele foi reconhecido pela vítima e confessou o crime. A polícia vai investigar agora se o homem atacou outras mulheres também. No Rio de Janeiro, 2 servidores da Receita Federal foram presos suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que desviava contêineres com mercadorias ilegais. O esconderijo era no sótão. Cerca de R$600 mil em dinheiro estavam guardados em sacos plásticos. Policiais federais e agentes da Receita chegaram até o endereço na zona oeste do Rio no início da manhã e tiveram que arrombar o portão. O dono da casa é o servidor da Receita, José Guina, que foi preso. Documentos e dinheiro foram apreendidos no imóvel. O outro preso é Jorge Jesus, analista tributário. Os dois trabalham no porto de Itaguaí e seriam integrantes da quadrilha. Eles atuavam para tentar facilitar a liberação dos produtos que chegavam por meio do esquema de contrabando coordenado pela organização criminosa investigada na investigação aqui da Polícia Federal do Rio de Janeiro. 31 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio, em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Alagoas. A Justiça determinou ainda o sequestro de R$30 milhões em bens pertencentes ao grupo. Carros de luxo, motos e uma coleção de relógios estão entre os itens apreendidos. A operação foi feita em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal. Além de atuar no contrabando de produtos principalmente eletrônicos vindos da China para o Rio, o mesmo grupo, que é comandado por empresários paulistas ligados ao setor de importação e exportação, já vinha sendo investigado pela Polícia Federal em São Paulo por tráfico de drogas internacional. O esquema começou a ser investigado em 2020. No ano passado, a apreensão de mangas recheadas com 700 quilos de cocaína, prontas para seguirem para a Europa e África, reforçou as suspeitas da polícia. Eles pegam um container sem conhecimento de quem está exportando e de quem está importando, então quem está remetendo do remetente do destinatário. No meio do caminho, esse container é desviado, na grande maioria das vezes com o envolvimento de motoristas. Esse container é franqueado o acesso à organização criminosa que introduz no container o produto ilícito, no caso da exportação à cocaína. E quando esse container chega ao seu destino final, a outra ponta da organização criminosa acessa o container, retira a carga ilícita, a droga, e realiza a entrega do container ao destinatário final. 2 pessoas também foram levadas para a Polícia Federal, que investiga o envolvimento de outros suspeitos no grupo criminoso. Quase 100 quilos de cocaína foram encontrados num navio no Porto de Santos, litoral de São Paulo. A droga estava escondida no casco da embarcação abaixo da linha de flutuação e teve que ser retirada com a ajuda de mergulhadores. O navio seguia para a Itália e precisou atracar depois de sofrer avarias durante uma tempestade em alto mar. Quase 30 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. O repórter Guilherme Lopes tem ao vivo as informações. Boa noite, Guilherme. Quantos mandados foram cumpridos nessa operação?
Olá, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a Justiça expediu 29 mandados de prisão preventiva e a Polícia Federal conseguiu identificar 27 pessoas. Todas foram presas. Também foram cumpridos hoje mais de 30 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Paraná. Essa investigação começou em 2020 e apura o envolvimento de uma organização criminosa com envio de drogas para a Europa. Segundo a Polícia Federal, essa quadrilha pegava cocaína na fronteira entre Bolívia e Brasil e mandava para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro por meio de caminhões. Daqui, a droga seguia para os portos de Santos e Itaguaí e era embarcada em navios dentro de contêineres e de lá seguia então para a Europa. A polícia disse que essas quadrilhas ainda usavam empresas para tentar dar um ar de legalidade para essa transação. Mais cedo, a gente conversou com um delegado responsável pela investigação e ele deu mais detalhes a respeito de como que funcionava esse esquema criminoso. A gente já fez alguns cruzamentos com o apoio da Receita Federal. A gente identifica que essa célula chegou até fazer 23 toneladas de remessas de drogas apreendidas. As investigações continuam em andamento com pedidos de cooperação jurídica internacional no sentido de comprovar apreensões realizadas no exterior vinculadas a essa organização criminosa. Desde o início das investigações em 2020, a Polícia Federal apreendeu quase 8 toneladas de cocaína que tinham como destino a Europa. A Justiça expediu a determinação para bloquear mais de 500 milhões de reais em bens dos envolvidos nessa investigação. Eles vão responder por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros crimes. E as penas podem chegar a 60 anos de prisão. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Em Belo Horizonte, um empresário suspeito de sonegar mais de 20 milhões de reais em impostos foi alvo de uma operação. Ele é dono de lojas de pneus e distribuidoras de bebidas e não teve o nome revelado. Com a ajuda de um contador, ele teria deixado de pagar ICMS num total de 23 milhões de reais. Bens em nome de laranjas foram bloqueados. 5 carros de luxo foram apreendidos. Os suspeitos vão responder por sonegação fiscal e também lavagem de dinheiro. O ministro Alexandre de Moraes já participou do primeiro compromisso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes se reuniu com os representantes dos 27 tribunais regionais eleitorais do país. No encontro, foram discutidos temas como segurança, treinamentos e a divulgação dos boletins de urna. Moraes tomou posse ontem em uma cerimônia que contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, governadores, ministros de Estado, do Judiciário, embaixadores e os 4 últimos chefes do Executivo. Durante o discurso, Moraes falou sobre o papel da Justiça Eleitoral para a democracia e no combate à desinformação. Ele destacou a confiança no voto eletrônico. Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Alexandre de Moraes também homenageou o antecessor, ministro Edson Fachin. Em seguida, ele defendeu o respeito às instituições como caminho para o crescimento e fortalecimento da República. Moraes lembrou do número de eleitores brasileiros aptos a irem às urnas e destacou o Brasil como o 4º maior país democrático no mundo. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. A posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE é o tema da rodada de opinião. Alexandre de Moraes tentou transformar sua posse no TSE num ato político, em plena campanha eleitoral. Reuniu ex-presidentes e fez questão de ser fotografado ao lado de Lula, Dilma e do seu padrinho, Michel Temer. Fez um discurso para a plateia tomada por adversários do presidente Jair Bolsonaro, quase uma homenagem às urnas eletrônicas. Bolsonaro foi por dever institucional.
O fato é que foi um grande teatro de um grupo que está com medo da multidão que vai tomar as ruas em defesa da liberdade no 7 de setembro. Sobre Moraes, espera-se apenas que cumpra o seu papel de juiz das eleições, com imparcialidade, isenção e sem querer ser protagonista. Na posse de Moraes, os gestos e símbolos da política pulularam aos borbotões. Frente a frente, Lula e Bolsonaro evitaram trocar olhares. Dilma e Temer sentaram-se separados por 2 cadeiras, mas as câmeras indiscretas captaram tudo. Os aplausos efusivos de quase 1 minuto quando Moraes cita confiança nas urnas eletrônicas e o senho franzido de Bolsonaro. Na festa da democracia, o presidente sente-se deslocado. Ele fala outra língua, a da ruptura das instituições. Ao passo que seu antagonista, Lula, circula desenvolto pelo salão. Formam-se rodinhas à sua volta. É expectativa de poder. O xerife que apita o jogo é Moraes. O recado foi claro e o endereço certo. Não serão permitidas fake news, liberdade de expressão não é liberdade para destruir a democracia e o resultado da eleição será respeitado. Termina amanhã o prazo para os eleitores pedirem à Justiça Eleitoral para votar em trânsito. Quem estiver fora do domicílio eleitoral pode escolher votar em qualquer cidade com mais de 100 mil eleitores no primeiro turno e também no segundo. Para fazer a solicitação, é preciso ir a um cartório eleitoral levando um documento com foto. Depois das eleições, o eleitor volta automaticamente à sua sessão original. E também termina amanhã o prazo para quem tem dificuldade de locomoção pedir para votar numa sessão especial com acessibilidade. Vamos ver agora como foi o dia dos candidatos à presidência. Jair Bolsonaro gravou vídeo de campanha ao lado do candidato ao governo de São Paulo do Republicanos e ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Um dos destaques foi a proposta de reativação do modal ferroviário no país. Agora à noite, o presidenciável participa de encontro com prefeitos de diversos estados em Brasília, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deu entrevista virtual a uma rádio mineira. Depois participou de um encontro com empresários em São Paulo. O candidato disse que, se for eleito, quer criar os ministérios da pequena e média empresa, dos povos indígenas e recriar o Ministério do Turismo. Ciro Gomes, do PDT, fez uma caminhada em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele foi acompanhado por Elvis César, ex-prefeito da cidade e candidato do PDT ao governo do estado. Ciro também fez gravação para o programa eleitoral e agora à noite dá entrevista para uma emissora de TV. Felipe Dávila, do Novo, também cumpriu a agenda em São Paulo. O candidato teve um encontro com representantes do Movimento Brasil Competitivo. Durante a tarde, esteve na CEAGESP, a maior central de abastecimento da América Latina. Pablo Marçal, do PROS, fez uma reunião com candidatos a deputados estaduais e federais pelo partido, deu entrevistas e participou da Expo Empreendedor, que acontece em São Paulo. Soraya Tronic, do União Brasil, passou o dia na Baixada Santista, em São Paulo. A presidenciável visitou o projeto social de esportes Taizão. Depois deu entrevistas, fez uma caminhada pelo centro e na orla e conversou com eleitores. Vera Lúcia, do PSTU, passou o dia em São Paulo. A candidata deu entrevistas por telefone. Depois, ao lado da vice na chapa, a indígena Raquel Tremembé, conversou com jornalistas por videoconferência. Entre os temas, Vera Lúcia falou sobre a proposta de revogação da reforma trabalhista. Simone Tebet, do MDB, visitou uma creche em Brasília. Em seguida, viajou para São Paulo, onde esteve num hospital modelo e referência em parto humanizado. Sofia Manzano, do PCB, deu entrevistas e visitou a Associação Brasileira de Saúde Mental. Léo Péricles, do Unidade Popular, fez campanha nas ruas de Belo Horizonte. José Maria Eimael, do Democracia Cristã, teve agenda interna com líderes do partido em São Paulo. O pagamento do Auxílio Brasil vai ajudar a reduzir a extrema pobreza, é o que mostra um levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De acordo com o IPEA, no ano passado, 6% dos brasileiros estavam na condição de extrema pobreza. Essa parcela da população deve cair para 4,1% neste ano. A redução é consequência direta do Auxílio Brasil, que incluiu 5.700.000 famílias na lista de beneficiários.
e contraria a estimativa da ONU, que previa um crescimento para 8,8% da taxa de extrema pobreza no país por causa dos efeitos da pandemia. Ainda segundo o IPEA, o aumento no valor do auxílio representa entre janeiro e agosto de 2022 aproximadamente 2,5 vezes a perda de renda das famílias pobres. A alta da inflação no mundo é assunto para Salete Lemos no quadro Faça as Contas. Olá, boa noite. É fato, a inflação no mundo inteiro ganha as manchetes dos jornais praticamente todos os dias, né? Resultado da desordem provocada pela Covid e depois guerra na Ucrânia. Estudos mostram que o aumento anual do custo de vida, em média, chegou a 10,3% nos 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. Ou seja, a desorganização provocada pela alta dos preços e a miséria deixaram de ser desafios apenas nos países emergentes e pobres. Com projeções do Banco Mundial, relatórios mostram que o mundo pode chegar ao final deste ano com 860 milhões de pessoas na extrema pobreza. Esse número, para você ter uma ideia, equivale às populações do Reino Unido, França, Alemanha e Espanha combinadas. A surpresa nessa equação de miséria, por incrível que pareça, vem sendo o Brasil, que, como vimos agora, deve encerrar o ano com índices de pobreza em queda. O mundo, que vinha reduzindo de uma forma continuada a pobreza extrema, está agora experimentando situações que até 2019 eram típicas de países de terceiro mundo. Com a queda do desemprego e principalmente o apoio de programas sociais como o Auxílio Brasil, a queda de pobreza no Brasil, quem diria, passou a ser tema de aulas e estudos internacionais. Claro que estamos todos muito longe do melhor dos mundos. Daí a negar os avanços dos programas sociais e políticas de combate à inflação é não dizer toda a verdade. As contratações de empréstimos consignados ligados ao pagamento do Auxílio Brasil devem começar no mês que vem. O anúncio foi feito pelo ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ele esteve nos estúdios da Rede TV em Brasília e tirou até algumas dúvidas sobre o pagamento do benefício. O pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 começou a ser feito no mês passado. Além do aumento, o governo federal trouxe outra novidade: o empréstimo consignado para os beneficiários. Mesmo com toda a divulgação do governo federal em torno do novo valor do Auxílio Brasil e também das mudanças no Auxílio Gás, ainda há muitas dúvidas entre as pessoas. Para responder a esses questionamentos, nós vamos receber aqui nos estúdios da Rede TV em Brasília o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ministro, muito obrigado por aceitar vir aqui na Rede TV em Brasília responder esses questionamentos. A primeira pergunta é minha, é a respeito do Auxílio Brasil. Muitas pessoas estão com dúvidas sobre se mais pessoas da família podem receber esse valor. É possível, ministro, mais pessoas de uma mesma família receber o benefício? Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo a população brasileira sobre importantes benefícios sociais que o governo federal coloca à disposição. O Auxílio Brasil, ele foi desenhado para que a ajuda chegue a uma família brasileira, né, com um mínimo de R$ 600 agora, a partir da aprovação da PEC, tá? E onde todos os componentes que compõem essa unidade familiar acabam beneficiados pelo Auxílio Brasil. Então, a ideia sempre é que seja um benefício por família, por núcleo familiar. Ministro, agora nós também conversamos com pessoas não só daqui de Brasília, mas de várias cidades do país a respeito das dúvidas que elas têm em torno do benefício. Vamos ouvir agora a pergunta do Davi Nascimento, ele é lavador de carros, mora aqui em Brasília. O auxílio vai acabar em dezembro mesmo? Como é que vai ficar esse negócio para nós? Olha, Davi, pode ficar despreocupado. O Auxílio Brasil é um programa permanente de transferência de renda. Ele veio para ficar. Então agora, com o mínimo de R$ 600, a gente consegue entregar à família brasileira condições para que ela busque a sua autonomia e consiga, com isso, sair da situação difícil que se encontra. Mas com relação ao benefício ser permanente, isso aí não há dúvida. Ministro, a próxima pergunta é do Raisson Martins, ele mora em Fortaleza e é freelancer. Vamos ouvir. Como eu consulto se as minhas parcelas estão disponíveis? Então, Raisson,
Pode ser consultado os benefícios do Auxílio Brasil por meio do aplicativo do Cadastro Único, que ele está disponível na loja de aplicativos do seu celular, bem como por meio do 121, telefone do Ministério da Cidadania, à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimentos. A próxima pergunta, ministro, é da Rosilane Nunes. Ela é dona de casa, mora em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Vamos ouvir. Mesmo eu recebendo o Auxílio Brasil, eu posso fazer empréstimo? Rosilane, o presidente sancionou uma lei que permite o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. O objetivo dessa lei, o objetivo do decreto também que o presidente assinou, é democratizar o acesso ao crédito no nosso país. Então, os beneficiários do Auxílio Brasil, como também do BPC, poderão sim fazer o empréstimo consignado nas instituições financeiras que serão homologadas pelo Ministério da Cidadania. Ministro, a gente vai ouvir agora a pergunta da Eliane Rodrigues, ela é empregada doméstica, mora em Fortaleza. Se eu arrumar um emprego ou um bico, eu perco o direito ao Auxílio Brasil? Então, Eliane, o programa Auxílio Brasil, ele veio com a mudança de conceito no que diz respeito à transferência de renda no nosso país. Essa mudança, ela diz respeito justamente a trazer ferramentas de autonomia que busca a emancipação das famílias brasileiras. E com base nisso, pode sim trabalhar e receber o Auxílio Brasil ao mesmo tempo que não perderá o benefício. Rede TV News de volta e olha só, não é mais obrigatório o uso de máscaras em aeroportos e aviões em todo o país. Os diretores da Anvisa tomaram essa decisão depois de uma reunião que o repórter Matheus de Luca acompanhou. Boa noite, Matheus. Érica, agora fica a critério dos próprios passageiros usar ou não o equipamento. Boa noite a você, ao Lacombe e a todos que nos acompanham. A determinação foi aprovada por unanimidade e entra em vigor logo após a publicação no Diário Oficial da União. A expectativa é de que as novas regras sejam publicadas amanhã. A decisão é por conta da diminuição no número de mortes por Covid-19, o que provocou a evolução no cenário epidemiológico no Brasil. Por conta disso, o uso de máscaras deixou de ser classificado como medida de saúde coletiva. Vamos acompanhar um trecho do relator deste processo na Anvisa. Considerando o atual cenário epidemiológico e o avanço da cobertura vacinal, entende-se que o momento permite uma flexibilização da obrigatoriedade de uso de máscaras faciais nas aeronaves e também no dito lado A dos complexos aeroportuários, propiciando maior conforto também aos viajantes, mas apelando à Anvisa sempre para a consciência individual e para a recomendação de que é bem-vindo a saúde pessoal e a saúde do próximo. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse numa rede social que a cidade não terá o tradicional desfile militar de 7 de setembro. Paes explicou que recebeu a informação do Comando Militar do Leste. De acordo com ele, não haverá desfile na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, e nem em Copacabana, na Zona Sul. O Exército fará um ato em um pequeno trecho da orla, mas que não se configura como um desfile. Nem mesmo uma arquibancada será montada. Segundo o prefeito, a Marinha e a Aeronáutica devem realizar apresentações no mar e no espaço aéreo. Os detalhes serão ajustados nos próximos dias, depois de uma reunião com as Forças Armadas. Olha, um levantamento feito pelo Grupo Sigma mostra o presidente Jair Bolsonaro, do PL, à frente na corrida eleitoral, na pesquisa estimulada sobre o primeiro turno. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados, o presidente Jair Bolsonaro aparece com 37,5% das intenções de voto. O ex-presidente Lula, do PT, vem em segundo com 28,2%. Ciro Gomes, do PDT, tem 8%. Simone Tebet, do MDB, aparece em quarto com 3%. Pablo Marçal, do PROS, tem 1,1%. Os outros candidatos não chegam a 1% das intenções de voto cada um. André Janones, do Avante, 0,5%. Em seguida vem Emael, do Democracia Cristã, com 0,4%. E Vera Lúcia, do PSTU, com 0,2%. Sofia Manzano, do PCB, e Roberto Jefferson, do PTB, têm 0,1%. 2,6% dos entrevistados não responderam. 8,9% não sabiam em quem votar. Brancos e nulos totalizaram 9,4%. Na pesquisa para o segundo turno, no primeiro cenário sugerido, o presidente Bolsonaro também lidera com 45,4%.
O ex-presidente Lula aparece com 37,9%. Brancos e nulos somam 11,7%. 0,8% não respondeu e 4,2% não sabiam em quem votar. A pesquisa ouviu 1.000 eleitores com 16 anos ou mais e foi realizada entre os dias 1º e 5 de agosto. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. No Rio de Janeiro, um menino de 2 anos foi parar dentro de uma máquina de bichinhos de pelúcia. Alguns segundos de descuido e, de repente, lá estava Samuel, dentro da máquina de pegar bichinhos de pelúcia. A mãe bem que tentou, mas o menino ignorou os apelos. Só queria saber de brincar. Em poucos minutos, dezenas de pessoas foram ver de perto a travessura do pequeno Samuel. Gente, se contar, ninguém acredita. Olha onde a criança tá, minha gente. A situação curiosa aconteceu em um shopping da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde a família foi pagar uma conta. Enquanto a mãe comia um lanche, o pai resolveu brincar na máquina. Não satisfeito em apenas olhar, Samuel resolveu fazer parte da atração. Depois de surpreender a família e quem passava pelo local, ele foi retirado pela equipe de brigadistas do shopping e ainda ganhou de presente o bichinho que tanto queria. Bom, e a polícia indicia médico que atendeu o modelo Bruno Krupp envolvido no atropelamento que terminou com a morte de um adolescente. Você vai ver depois do intervalo. Até já. A polícia do Rio de Janeiro indiciou o médico Bruno Nogueira Teixeira por fraude processual. Foi ele quem recomendou a transferência para uma UTI do modelo Bruno Krupp, envolvido no atropelamento que terminou com a morte de um adolescente. Em depoimento no começo do mês, o médico disse que a internação era necessária porque depois de atropelar João Gabriel, de 16 anos, Bruno apresentou um quadro de lesão renal aguda e que sem o tratamento adequado, o caso poderia evoluir para uma insuficiência renal com risco de morte. O pedido de transferência não foi aceito na época e laudos do hospital liberaram o modelo para cumprir prisão preventiva. O Rede TV News termina aqui. Boa noite e até amanhã. Boa noite para você. A gente te aguarda aqui amanhã.